É assim, o amor é uma das emoções que move a existência humana. Eu acho que não é uma emoção, é uma força avassaladora, que ao mesmo tempo pode ser muito frágil e é ultra poderosa. Ela pode arrebentar connosco e pode fazer-nos chegar aos êxtases mais incríveis, não é? Desde o que une o lado físico e o lado espiritual da nossa experiência e da nossa viagem pela nossa vida humana. Um, Toda a ficção, todas as nossas histórias que nós contamos, que têm, como se costuma dizer, que a realidade ultrapassa sempre a ficção, e o amor, como base da existência humana, está sempre presente. E existem histórias pessoais e reais e ficcionais. As histórias dos amores proibidos são aquelas que nos criam mais angústia. Quando elas se resolvem bem, são as que nos aliviam mais. Nós estamos sempre à espera de um final feliz para a nossa vida e para a vida dos outros e para as histórias que estamos a assistir e com a empatia que criamos com essas histórias. E quando elas correm mal, elas atingem-nos como uma seta. Grande parte do repertório, seja de que arte performativa for, acaba por trabalhar a ideia do amor e a ideia da tensão amorosa e a ideia do conflito, da realização, porque eu acho que tudo o que tem a ver com a experiência humana, isto não é uma descoberta da pólvora, tem sempre tensão, conflito e apaziguamento. Há sempre guerra. Eu costumo dizer que nós estamos sempre em guerra, interiormente para sobreviver e exteriormente para sobreviver nas várias valências da nossa vida. E o amor proibido gerou também, como é óbvio, como não poderia deixar de ser, algumas das óperas mais paradigmáticas. Gera também, uma vez que a ópera trabalha tão bem o lado trágico, ai meu Deus, que este vento está para aqui a meter-me o cabelo, como a ópera trabalha tão bem o lado trágico, toda esta tragédia do amor impossível, motivado pela traição, pela doença, pela morte, por tantos motivos que podem, de facto, impedir com que este sentimento tão poderoso e ao mesmo tempo tão frágil não possa, que seja impedido. Temos, de facto, aqui uma trilogia de óperas que parte de amores proibidos, de amores condenados, e que geram quase sempre a morte feminina, a morte do elemento que é castigado por uma como é que eu posso explicar, por uma expiação desse amor proibido. Então arrancamos logo o festival com a Traviata de Verdi, no novo cenário, que é o cenário do Convento da Cartucha. É um cenário muito bonito, são claustros gigantes que levam um grande número de público e que também convidam uma certa introspeção. E, na realidade, esta ópera de Verdi é talvez a primeira vez que Verdi entra na intimidade da vida das pessoas. E temos uma ópera que não acontece na corte, nos palácios, com reis e princesas, e que acontece na casa, nas festas de uma cortesã, de uma prostituta. É um escândalo na época quando o Verdi estreia esta ópera, porque ele atreve-se ainda por cima a fazer, a dar o papel principal, a tornar uma heroína uma prostituta, não é? Que todos vão à prostituição, é uma coisa quase assumida masculina e de poder masculino e de independência masculina, ter as suas prostitutas, ir às suas casas e aos seus bordéis. As mulheres coitadas têm que aceitar isso. Mas é tudo condenado, é tudo feito às escuras, a fingir que não é, e de repente Verdi traz esta cena para primeiro plano e diz: estão a ver, isto é a sociedade que vocês acham e que vocês vendem como tão moral e que preza os bons costumes, e no fundo isto é tudo uma hipocrisia. E temos uma rapariga que tenta ganhar a vida como cortesã e que se apaixona pela primeira vez. Ela nunca sentiu o amor. E até fica surpreendida quando sente qualquer coisa pelo Alfredo, quando o conhece, e diz: não, nem pensar, eu não quero isto para mim, eu quero continuar a ter uma vida desimpedida de entraves, não quero ficar refém de um sentimento que depois vai me condicionar, mas claro que, como nós sabemos, o amor é mais forte e acaba por nos levar por caminhos que às vezes a nossa razão diz para não irmos e o coração arrasta-nos. E ela é condenada, no fundo, acaba por ser condenada na peça, porque morre. Ela já está tuberculosa no início, a doença do século XIX e ainda do século XX, que matava tanta gente, era uma doença terrível. Ainda por cima mata a pessoa aos bocados, a pessoa está ali a morrer aos bocados. E é muito trágico, porque uma pessoa vê que é uma rapariga fantástica, que podia ter tido outra sorte. Ela que podia ter sido feliz com o Alfredo, eles acabam por viver juntos, acabam por ser afastados pelo o pai do Alfredo, que vem dizer que ela tem que se ir embora porque senão a família dele vai cair em desonra.
e ela acaba por se ir embora. E depois, quando finalmente o pai do Alfredo fica com tantos remorsos por ter impedido aquele amor e de uma rapariga que era tão fantástica também, era um ser humano tão válido como os tais valores morais que ele tanto prezava, mas depois já é tarde demais, ela morre nos braços do Alfredo. É uma ópera muito linda, que tem alguns momentos incontornáveis, como é óbvio. A direção musical vai estar ao cargo do maestro Osvaldo Ferreira, com a Orquestra Filarmónica Portuguesa. Vai ser protagonizada por uma soprano croata que tem um grande carisma, uma voz muito bonita, e ela também em cena é fantástica, que é a Dária Augustin. O seu Alfredo vai ser também um cantor sérvio muito jovem. O Hermínio deve ter uns 25, 26 anos, mas é um talento, tem uma voz maravilhosa e tem uma força da vida, da paixão ali daquelas idades, que é o Hermín Asterix, e depois temos o pai, Giorgio Germano Cristiano Lujan. A encenação está ao cargo do ator-encenador David Pereira Bastos, que trará uma visão que vai mesmo ao cerne da questão e da relação e das tensões entre este trio do amor do Alfredo, da Traviata e do pai, que no fundo são os personagens centrais desta história. Depois temos também o amor trágico da rainha Dido pelo herói troiano Enéas, com Dido e Enéas, que vamos apresentar aí noutro palco na capital, na Aula Magna. Depois, se calhar, debruçar-me um bocadinho mais sobre a equipa. Agora estávamos em torno dos amores proibidos. É também uma história muito trágica. Dido revela logo no início da ópera que tem sido perseguida toda a vida, desde a sua infância, pela guerra, pelo sofrimento, e que ela só quer paz para o seu povo. E quis o destino que ela encontrasse um herói troiano que lhe partiu o coração e que tem mais altos valores para realizar, e ele acaba por abandoná-la no final, porque tem que fundar Roma e tem que fazer os seus feitos de herói, e que não se, como é que eu posso explicar, que não se coordenam com uma vida amorosa, ou seja, aqui o amor fica em segundo plano e o dever em primeiro lugar, e ela mata-se por dor profunda de ter sido abandonada, também por orgulho e por uma dor profunda, portanto, suicida-se. Só a Traviata é que não suicida porque a doença tratou de lhe tirar a vida. Temos outra história trágica, com o Dido e Enéas também é a primeira vez que o Opera Fest tem ópera barroca, e logo esta pérola absolutamente divina do Henry Purcell. Depois podemos falar um bocadinho mais da música, que também que vai desde do lamento mais incrível da Dido, que fecha a ópera, até momentos de dança, tem momentos de mascarada inglesa, tem tudo. De facto, é uma ópera muito dinâmica. E depois também temos uma estreia nacional também em torno do Amor Proibido, da Julie, a Julie do Philippe Besmans. O Philippe Besmans é um compositor belga que foi muito importante. Ele fez óperas de facto grandiosas no século XXI, teve muitos anos no Teatro La Monnaie em residência. A Julie é a sua quinta ópera. É uma ópera, é uma pérola, falei da pérola do barroco, esta é uma pérola do século XXI, que vai pegar na obra extraordinária do Strindberg, da Menina Júlia, e vai pô-la em ópera. A música é extraordinária, toda a atenção dramática. O Philippe Besmans é um grande compositor de ópera, vê-se que tem um grande prazer em colocar uma música de cena que serve todo o dramatismo, está muito bem escrita, é muito visceral. É arrebatadora, é uma pequena ópera. Eu apaixonei-me por ela por um CD, vejam lá, eu nem vi nada, e logo nos primeiros compassos, que se ouve quase o pulsar de um coração no início da ópera, uma pessoa fica logo arrebatada. É uma história muito trágica. A Julie também tira a vida, mata-se com a navalha, que o criado Jean, que ela seduz, acaba por virar a situação ao contrário e acaba por estar ele em controle. De início é a menina rica, a menina da casa, que vem seduzir o criado, porque ela está numa noite complicada, acabou de romper o seu noivado e decide entrar numa espiral de transgressão que lhe corre mal, porque o criado Jean tem muito mais pedalada do que ela e subverte toda a situação, e ela acaba por ficar encurralada num beco sem saída e acaba por se matar. Também é uma história muito trágica. Lá está, que reflete um bocadinho sobre o que é que nos aprisiona, o que é que nos liberta, e também sobre a condição feminina e sobre toda a parte social, das amarras sociais, que também condicionam o amor, como é óbvio, e continua a condicionar, das amarras que tornam amores proibidos.
Eu, em primeiro lugar, eu não gosto de trabalhar para um nicho. Eu acho que a arte vem sempre de um passado, que é uma matriz que depois tem que ser reinventada. E nós só podemos reinventar e ser vanguardistas se conhecermos muito bem o passado. Só se conseguirmos ir atrás é que projetamos para a frente, não é? Como um movimento que não parte daqui, o movimento projeta-se. E é um bocadinho nesse sentido, como nós queremos também comunicar repertórios muito variados, com públicos muito distintos, e divulgar e trabalhar a riqueza da ópera que vem de trás também, era inevitável trabalhar repertório do passado, mas é imprescindível trabalhar e mostrar e divulgar repertório ou de um passado recente, como por exemplo é o caso da Julie, que é de 2005, e fazendo encomendas e também tratando do futuro. De facto, é muito importante para o festival. Eu acho que está aí uma das nossas mais-valias e uma das nossas diferenças, e porque nos chamam um festival fora da caixa, é a variedade da nossa programação. Este espaço é um espaço, o Convento da Cartucha até era um local onde se faziam muitas gravações, tem uma acústica fantástica, mas não é no convento que nós vamos estar a apresentar, vamos estar ao ar livre nos claustros que são muito bonitos, muito frondosos e que têm um lado muito bom para a fruição deste tipo de espetáculo, que é o facto de serem protegidos. Nós estamos morados à volta, só isso faz com que haja reflexão sonora. Eu não estou a amplificar um local que esteja completamente desabrido, não é? Não estou num jardim sem limite. Estou num local já mais controlado e que cria ali um nicho de representação muito propício a fruir um espetáculo de ópera. Vamos ter não só ópera, mas também uma inusitada rave oprática. É verdade. Eu acho que toda a arte, eu acho que, como é óbvio, tudo se pode relacionar. Depende das ligações que nós conseguirmos encontrar. Mesmo a ópera trata de histórias que são universais a toda a gente. E a boa música também é universal. Existem sempre melodias que sempre podemos trabalhar. Existem sempre temas que podem ser retrabalhados e eu tenho feito muito esse exercício ao longo de todo o trabalho que também tenho desenvolvido enquanto diretora artística, e gosto muito de convocar artistas, bandas de outros quadrantes musicais para também trabalharem a ópera, ou seja, a matéria operática ser trabalhada não só por criativos que vêm de outras áreas das artes performativas, da dança, do teatro, isso é normal, porque a ópera é encenada, portanto tem inevitavelmente ter um encenador, mas também de performers, e até me interessa muito que outros músicos se apropriem da ópera. É claro que eles não vão fazer ópera, nem se pretende, porque a ópera também é feita noutros contextos e com artistas que estão a estudar muitos anos para conseguirem, para a representarem, porque é altamente especializada, mas estes artistas vindo de outros quadrantes, de bandas fantásticas como Otto Trips and Fake Latinos, como os Bateu Matou, aqui numa versão mais dançante, ou um DJ Mar Fox, que vão trabalhar também, claro que eles vão apresentar a música deles e depois vão apresentar também revisitações de óperas, de trechos de ópera emblemáticos desta edição. E é um momento de celebração, é um momento de festa, de fusão entre o mundo pop e o mundo da ópera. É assim, nós de facto temos feito estudos de público, até porque a partir do terceiro ano tivemos mesmo um aluno de doutoramento da Universidade Nova a fazer estudos de público, do nosso público, e de facto existem resultados que foram analisados também através de estudos de público. Somos a principal porta de entrada no nosso país de novos públicos para a ópera, de públicos jovens, de públicos que pela primeira vez assistem à ópera em português, e somos de facto um dos eventos até festivais de ópera a nível internacional que gera públicos mais variados. Temos públicos que se estão a estrear em ópera e públicos que são habitués. Nós gostaríamos muito que os habitués, que costumam consumir, desculpem lá estas palavras de gestão cultural, mas que costumam, pronto, que têm uma ligação mais profunda com o repertório, gostávamos muito de os convencer a terem confiança, a virem experimentar outros repertórios, até porque nós queremos muito que o público, devolver uma certa confiança do público que ama a ópera e que, se for preciso, anda por este mundo fora a viajar para ver grande ópera, que volte a ter confiança na ópera do nosso tempo, na ópera contemporânea. A ópera tornou-se muito elitista
principalmente a ópera contemporânea, porque começou a trabalhar para uma facção começou a trabalhar a ópera de uma maneira muito cerebral, muito conceptualista, e afastou muito o público, porque começou a criar objetos que também deixaram de ser tão interessantes. Eu aqui vou ser bastante objetiva, e é verdade. Eu acho que os compositores hoje em dia já não querem agradar a ninguém, nem querem agradar a nenhuma escola. Há muito mais liberdade, e os compositores das novas gerações já não têm medo de assumir a sua voz logo desde as primeiras óperas e ter uma linguagem que é deles. E é isso que nós queremos, é diversidade, a individualidade e a linguagem de cada um, porque é isso que traz que traz riqueza às artes e à vida em geral também. Por um lado, sem dúvida, é sempre bom poder fazer versões, não é bem filmar ópera, porque às vezes vêm esses espetáculos filmados que, claro, que têm sempre uma missão, quanto mais não seja para os programadores também verem, e depende da forma como são filmados, claro que podem cumprir uma boa função com o público, mas não é a mesma coisa ver algo filmado ou ver algo ao vivo. Portanto, quando se faz esta fusão, deve-se de facto ter em conta de trabalhar para o objeto que as pessoas vão ver lá em casa, que é o objeto filmado. E, de facto, por exemplo, já é a segunda ópera que nós vamos filmar nesse sentido. A primeira até filmámos O Homem dos Sonhos, que filmamos sem público, em sala, porque é muito diferente, porque quando temos um público a assistir a um espetáculo, o nosso foco é aquela récita que estamos a oferecer e que foi vendida para o público, e isso é a nossa prioridade. E aqui não, aqui de facto vamos filmar a flauta mesmo para as pessoas verem lá em casa. Ainda por cima, uma flauta mágica, de facto é a única ópera que não tem uns amores proibidos, mas depois corre tudo bem. É uma ópera cheia de luz e cheia de amor e cheia de uma vibração muito positiva. Não é por acaso que, de facto, é a ópera mais amada e mais vista de sempre, porque ela é irresistível e é na versão que nós já tínhamos apresentado em 2023 e agora, finalmente, vai ser filmada. Nós, de facto, organizamos a nossa programação em ciclos que têm a ver com os objetivos que gostaríamos que as pessoas, que propomos para as pessoas experienciarem. Temos os grandes clássicos, não é? Que este ano temos a Traviata, a Didineias e a flauta. Temos os inéditos com a Julie. Temos o Público do Futuro com a flauta mágica, que é muito também orientado. Não é um espetáculo para crianças, mas é para toda a família. E também temos um pressário aí adaptado para as famílias poderem juntas ir assistir ao espetáculo. E depois temos um ciclo que eu chamo de ópera satélite. Não ópera satélite, ou seja, são explorações, são novos olhares sobre a ópera, são explorações também sobre as óperas da temporada, onde eu coloco a rave operática, aqui com uma revisitação de outras músicas que revisitam a ópera, e também temos conferências que exploram os temas principais das óperas no nosso parceiro do El Corte Inglês. Aliás, o festival fecha precisamente com duas conferências, uma ópera e literatura, que será realizada pelo Paulo Ferreira de Castro, Momentos de um Longo Caminho, e é verdade. Como é que grandes obras de literatura suscitaram óperas, como é o caso da Traviata, a partir da Dama das Camélias, ou como é o caso da Julie, a partir da Julie do Strindberg, e tantas outras óperas, e também a ópera e os Amores Proibidos, claro, tinha que ser, pelo Rui Vieira Neri. E ainda temos umas oficinas de técnica Alexander para cantores e atores, que se chama A Libertação do Som. A técnica Alexander é uma técnica muito, eu acho mesmo muito vital. É uma revelação quando nós entramos na técnica Alexander, porque ela permite-nos sentir no nosso corpo onde estão os bloqueios musculares que depois condicionam a nossa expressividade e a nossa maior eficácia com o corpo e, desde logo, a voz, que a voz é corpo, a voz não cai do além. E, portanto, é muito importante. O próprio Alexander era ator, começou a ter muitos problemas vocais, a ficar rouco, e começou a desenvolver uma técnica de reconhecimento onde é que ele estava a fazer as tensões que impediam que ele tivesse uma produção vocal mais saudável e que tivesse um alinhamento mais saudável do corpo. E, portanto, ele começou uma viagem de desbloqueio e, no fundo, é uma viagem psicomotora. É incrível. Eu, de facto, aconselho, nós temos preços muito bons também para jovens até 30 anos e é uma oficina que quer mesmo investir no setor que trabalha com a voz. Portanto, são muito bem-vindos. Existem sessões em conjunto. Em todas as sessões há um lado prático e vamos ter uma formadora que é extraordinária, que é muito experiente neste ramo e que faz trabalho com técnica Alexander por este mundo fora, que é a Helena Wozniacki, que é uma grega que fala português corretamente.
viveu muitos anos no Brasil e de facto para além de que a técnica era Alexander, não é o caso destas oficinas, mas também é uma técnica que pode ajudar muito pessoas que estão em sofrimento com as costas, que é normalíssimo, porque faz parte da vida, nós temos que gerir o nosso corpo e as tensões do nosso corpo e principalmente aquilo que nós fazemos no nosso corpo fazer ao longo de toda a nossa rotina, os movimentos sempre repetitivos, estar sentado muito tempo, todo esse condicionamento gera desequilíbrios que muitas vezes levam a lesões mesmo complicadas e muitas delas eu tenho a certeza que até podiam ser evitadas se fossem geridas desta forma, que a pessoa de facto pode fazer muito a nível da descompressão que está a originar um desequilíbrio a nível das costas, principalmente a nível das costas, que é onde se concentra grande nas costas, na cervical. Portanto, aconselho vivamente para os jovens atores, jovens cantores, ficamos mesmo à vossa espera. Os outros também são mais do que bem-vindos, mas queremos muito também poder ajudar quem está no início, porque de facto este caminho de autoconhecimento pode fazer tanta diferença no vosso desempenho. Estas colaborações são essenciais porque sem elas o Opera Fest não existe, porque, como vocês sabem, o Opera Fest não tem uma casa, tem várias casas, tem vários parceiros, portanto elas são essenciais para nós termos palco para apresentar as nossas óperas e a nossa programação. Elas têm vindo a crescer, o município de Oeiras é um apoio fundamental que o festival tem. Eu não estou a dizer, claro, que a Direção-Geral das Artes também é muito importante, mas de facto o município de Oeiras permitiu-nos também, pela escala da logística que nos põe à disposição, fazermos ópera de grande porte. A ópera de grande porte, com orquestras de 60 músicos e cores, com muitos cantores, são muito caras e necessitam de palcos grandes e de espaço grande. Portanto, Oeiras tornou-se também uma casa muito importante para nós. Depois, se não fosse o nosso mecenas de Fundação La Caixa, BPI, que está connosco desde o segundo ano, o Opera Fest não existia. Eles são, eu costumo dizer que a Fundação La Caixa, desculpem lá, não estou é uma promoção que eu faço do coração, porque é das instituições a quem eu apresento uma programação e eu sei que eles, porque nós no nosso país, eu estou sempre a apresentar o projeto, a fazer press releases e eu sei que as pessoas que estão a analisar, entre aspas, o projeto não percebem nada da ópera. A Fundação La Caixa percebe o que é que está a avaliar e para mim também é um grande... Também é uma fonte de reconhecimento e, de certa forma, de alívio. Também é bom ter parceiros que têm esse conhecimento. E depois, claro, a Culturgest também é um palco muito importante, até pelo lado muito forte que tem com as artes performativas contemporâneas, porque eu tenho lutado sempre por uma inclusão da ópera, porque sinto muita resistência e bastante preconceito, tem a ver com o desconhecimento que as pessoas têm da ópera e a culpa não é delas, a ópera não está acessível. E eu aqui também tenho que ser muito crítica em relação principalmente aos teatros de ópera e festivais de ópera internacionais, que o que acontece é que a nível internacional, depois do Covid, os bilhetes dos principais teatros europeus são com preços que eu acho absolutamente inaceitáveis. Não têm descontos para jovens, às vezes têm récitas para jovens, mas não têm descontos para jovens. O preço que se paga para ir ver uma ópera na Royal Opera House, no Teatro Real de Madrid, em Barcelona, são preços de bilhetes que andam à volta de entre os 200 e os 300 euros. Não é aceitável. São teatros completamente subvencionados por nós, também, pelo cada país, não é? Pelos cidadãos. E, de facto, eu acho que a grande questão da inclusividade e da diversidade, principalmente a inclusividade, tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o acesso. E quando uma coisa é tão cara, é impossível, não vai haver acesso. E o que nós vemos também é que o público da ópera é um público que cada vez é menos conhecedor e é público que tem capacidade de investimento, mas que não tem uma grande paixão pela ópera. E sente-se isto a nível geral. É claro que, por exemplo, podem ir ver os espetáculos o pressário do CCB, do Festival do Opera Fest, não tem o mesmo valor de um bilhete de teatro, porque a ópera é muito mais cara e porque eu também tenho que pagar o festival com cerca de 1/3 de bilheteira, portanto eu tenho, e também é essa uma das razões pelas quais eu, enquanto gestora, mesmo que eu não quisesse, eu tinha que fazer óperas de repertório, porque as óperas de repertório vendem e são elas que me ajudam a pagar as óperas. Por exemplo, uma das produções mais fortes do festival vai ser a Julie, que eu já falei, da estreia nacional da Julie, em que vamos ter um cast fantástico, vai ser protagonizada por uma meio-soprano francesa fantástica, que ainda por cima chama-se também Julia, Daite Ferrand. Vamos ter a encenadora, é uma alemã, que também é uma encenadora extraordinária, que vai pela primeira vez trabalhar cá em Portugal, que é a Daniela Kerk.
E depois também temos o Ensemble Beira, o maestro será o Bruno Borralhinho, é uma produção também muito cara, e lá está, a ópera contemporânea não tem a mesma capacidade de rentabilização de uma ópera de repertório, de modo que eu tenho que fazer sempre este exercício. Já agora, eu ainda queria falar do Didi Ineias, porque para além de ser com os fantásticos músicos do Tejo, e cantores como a Eduarda Melo, a Margarida Simões e tantos cantores fantásticos, vamos contar com o bailarino e coreógrafo Rui Horta, que volta a ensinar ópera, e é muito, pronto, é muito bom para nós podermos contar com uma encenação do Rui Horta. É a primeira vez no Opera Fest que contamos com o Rui Horta, portanto também é uma alegria poder contar com o trabalho dele. Os sonhos nunca mais acabam. É assim, algumas loucuras que vamos já realizar, que não são assim uns sonhos tão distantes, vai ser a estreia absoluta da nova ópera do António Chagas Rosa a partir da obra que eu nem sei como é que é de descrever, porque eu acho que é de uma das grandes obras de sempre da literatura portuguesa, que é o Físico Prodigioso, do Jorge de Sena. E, portanto, para a próxima edição vamos estrear essa grande ópera, que vai ser uma grande ópera também para orquestra e coro. E também vamos estrear para o ano o Poema Sinfónico Lusíadas, do Nuno da Rocha, também uma grande obra de grande envergadura que encomendámos. E o nosso sonho é poder fazer circular mais os nossos espetáculos também em Portugal e ter mais parcerias também a nível internacional. E um sonho que eu tenho mesmo, eu gostaria muito que o mercado da ópera conseguisse ser mais dinâmico, que não fosse dominado pelos grandes teatros, que houvesse mais pluralidade, porque ainda é uma ficção a diversidade. Existe muito pouca diversidade no mercado global a nível mundial da ópera. Era muito bom haver agentes que vendiam espetáculos de ópera de câmara, como existe, por exemplo, na dança, que fazem circular tão eficazmente os espetáculos da dança, e os nossos, então, coreógrafos portugueses circulam por este mundo fora, porque existem esses agentes que lhes vendem os espetáculos. E, portanto, que não ficássemos de fora. Sozinha uma pessoa não consegue, vai tentando construir parcerias, mas gostava de, sem dúvida, de encontrar novos parceiros para levar a ópera por novas paragens. Catarina, muito obrigado. Obrigada eu, Pedro.